E nós chegamos a 2.000 inscritos aqui em nosso canal. Eu quero iniciar esse vídeo te agradecendo muito pela sua companhia, pela sua audiência. Todos aqueles irmãos que assistem os nossos vídeos aqui, você que está há um tempo aqui no canal sabe que eu posto vídeos toda segunda, quarta e sexta. E eu sei que tem muitos irmãos que assistem todos os vídeos até o final. Eu sei também que existem muitos irmãos e irmãs que estão conosco aqui no canal desde o início. O canal está para completar 3 anos. E eu quero te agradecer pela sua audiência, pelas interações e pelas frequentes mensagens que alguns irmãos me mandam, alguns irmãos que me conhecem em particular, outros irmãos deixam aqui nos comentários. Eu quero te agradecer muito. Eu sei que não é muito fácil desenvolver esse trabalho aqui no YouTube, principalmente para um canal que procura meditar em profecias mais profundas da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes os vídeos são densos, os vídeos são de estudos com linguagens, às vezes linguagens complexas, mas você que se mantém firme aqui no canal, fica aqui o meu agradecimento. A ideia desse canal não é ajuntar uma quantidade grande de seguidores, não é me tornar famoso, nem fazer um amontoado de likes e de situações para promoção pessoal. Na realidade, a ideia aqui do canal é reunir um grupo de pessoas que estão interessadas nas verdades da palavra de Deus e nas revelações mais profundas das Sagradas Escrituras. E se você se mantém firme aqui, saiba que Deus está vendo o seu esforço e a sua dedicação para aprender ou para conhecer essas revelações mais profundas. Então, fica aqui o meu profundo agradecimento e que Jesus Cristo continue falando contigo através dessas mensagens. E feito todos esses agradecimentos, vamos para o tema do vídeo. Hoje eu quero falar especificamente a respeito do partidarismo que tomou conta da teologia em todo o mundo. Você sabia que o partidarismo dentro da teologia é um dos principais motivos, se não o principal motivo, que vai fazer a igreja dormir no final dos tempos? Você sabia que muitos ensinos que foram importantes ao longo das gerações são ensinos que se tornaram doutrinas de homens e hoje faz boa parte da igreja dormir para as profecias mais importantes da palavra de Deus? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fiquem atentos ao que eu vou falar aqui, porque a ideia não é expor e envergonhar doutrinas específicas, mas é fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus, ela é mais importante do que toda e qualquer doutrina estabelecida. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu já recebi, aqui nas minhas redes sociais em particular, pelo meu WhatsApp, mensagens de pessoas me mandando vídeos a respeito de contrapontos que pastores famosos fazem a respeito dos vídeos que eu gravo aqui. Existem muitos pastores famosos que nós conhecemos, pastores famosos de muitas décadas, que eles ensinam a palavra de Deus há muito tempo, mas nós precisamos entender, queridos, primeiro, que as revelações da palavra de Deus são revelações gradativas. Segunda coisa, as revelações que estão contidas na palavra de Deus, Deus divide essas revelações com homens específicos, para que ninguém se vanglorie e pense que aquele homem ou aquela pessoa, ela pode estabelecer uma doutrina em nome dela. Quer um exemplo disso? Quantas pessoas, ou quantos cristãos que você não conhece, que eles se denominam em relação ao nome de uma doutrina que foi estabelecida por um homem. Como, por exemplo, muitos se autodenominam como calvinistas, outros como arminianos, outros se denominam como adventistas ou como discípulos daqueles que iniciaram o adventismo. Outros se denominam com nomes de homens ou nomes de mulheres que foram em determinados momentos importantes para o estabelecimento de algumas doutrinas, mas alguns desses ensinos ultrapassaram, aquilo que é doutrina bíblica, ultrapassaram aquilo que está na palavra de Deus. Por quê, queridos? Porque nós precisamos tomar muito cuidado com a arrogância em nossos corações. Pode ser que eu receba hoje uma grande revelação vinda da parte de Deus, mas isso não significa que eu possa falar de todos os assuntos.
Existem servos do Senhor que foram levantados para falar especificamente de casais. Outros servos do Senhor foram levantados para falar especificamente de escatologia. Outros de profecias. Outros servos do Senhor foram levantados para falar de cura interior. E nós vamos vendo, nós vamos enxergando a multiforme graça de Deus para mostrar à igreja que as revelações estão sendo distribuídas porque Deus age por meio do seu corpo. Como eu falei, muitos se denominam calvinistas, arminianos, reformadores, né? Normalmente, aqueles que são reformadores seguem a linha de Calvino, e nós vamos vendo ali homens que foram importantíssimos, com revelações importantíssimas em determinados tempos, mas eles deram segmento pensando que podiam falar a respeito de tudo, e aí as pessoas se autodenominam com o nome desses homens, para dizer que aqueles homens tinham todas as revelações. Isso se chama partidarismo, e nós precisamos tomar muito cuidado, queridos. Nós precisamos ser como os bereanos. Atos dos Apóstolos vai registrar que quando o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, começou a pregar a palavra de Deus em regiões que tinham ali muitos judeus que eram respeitosos com a doutrina bíblica, que eram homens ortodoxos, homens que meditavam de maneira profunda na palavra de Deus, ele começou ali a falar a respeito da revelação de Jesus Cristo. Os bereanos, aqueles que eram de Bereia, de uma região chamada Bereia, eles olhavam para o que o apóstolo Paulo estava escrevendo para ver se realmente aquilo estava na palavra de Deus. Eles constataram que o Messias que o apóstolo Paulo estava pregando, sim, era o Messias que estava registrado nas Sagradas Escrituras. Naquela época, os bereanos tinham em suas mãos o Antigo Testamento, a palavra de Deus. Na época do apóstolo Paulo, na época dos bereanos, era sim o Antigo Testamento. Então, nós vamos ver que nós temos que olhar para as profecias que são faladas, para as interpretações que são dadas e olhar para a palavra de Deus. Tome cuidado com o partidarismo. Tome bastante cuidado se você segue um determinado homem ou segue uma determinada linha teológica que tem um nome, né, que se denomina com o nome deste homem, se realmente aquilo está escrito na palavra de Deus. Quer um exemplo disso? Eu falei aqui, eu vou falar vários nomes, tá, queridos? Mas eu não estou colocando todos dentro da mesma revelação, eu só estou citando nomes, porque esses são os nomes mais conhecidos, principalmente pela igreja brasileira. Então, uns se denominam calvinistas, outros se denominam adventistas, outros se denominam arminianos, e vão citando nomes de homens, porque acreditam nas doutrinas destes homens, segmentos religiosos, né? Denominações que foram importantes para alguns pontos da doutrina bíblica, mas eles ultrapassaram aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus. Quer alguns exemplos disso? Dentre dessas linhas teológicas, nós vamos encontrar parte desses grupos de pessoas defendendo, por exemplo, o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, só que eles defendem dizendo que o reino milenar é um reino milenar simbólico. Como que eu posso dizer que os 1000 anos são 1000 anos simbólicos? Sendo que eu vejo Zacarias capítulo 8, sendo que eu olho para Zacarias capítulo 14, sendo que eu olho para Ezequiel do capítulo 40 ao 48, nós vamos ter que eliminar ou simbolizar a maior parte das profecias, principalmente dos profetas menores. Se eu olhar para o reino milenar, se eu olhar para os 1000 anos de Cristo reinando aqui nessa terra, se eu olhar para esse reino milenar de maneira simbólica. Outro desses segmentos que usam nomes de homens, eles dizem que nós temos que guardar o sábado, só que eles não entenderam ainda que a guarda do sábado que os judeus praticavam na antiga aliança era a sombra do que Jesus faria e do que Jesus está fazendo e do que Jesus fará no seu reino milenar. O 7º ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor, o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ano do descanso. Outros segmentos que dizem que a marca da besta é o decreto dominical. Nós olhamos também para segmentos que ignoram os dons espirituais, que ignoram os dons ministeriais. Lembra os dons ministeriais, né, que são os 5 ministérios, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Eles ignoram os dons ministeriais por causa de alguns pastores, de alguns apóstolos que envergonham aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você notou? E aqui tem vários exemplos, segmentos religiosos que eu nem considero como cristão, aqueles que dizem que a própria denominação, que os 144 mil fazem parte da sua própria denominação. Você vai olhando para alguns
para algumas denominações, para alguns grupos que aderiram a revelações de homens, e essas revelações ultrapassaram aquilo que está escrito na palavra de Deus. E as pessoas, elas seguem as revelações ou os escritos desses homens de maneira cega. Não tem como eu simbolizar o reino milenar. Não tem como eu olhar para uma denominação em particular e dizer que aqueles que daquela denominação sairão os 144 mil selados. Não tem como eu ignorar os dons espirituais e os dons ministeriais. É bem verdade que existem segmentos religiosos que vão para o outro lado, né? Que exageram, dizem que tudo é mistério, que tudo é dom espiritual, de que tudo ali, né? Nós vemos, hoje mesmo, eu vi um vídeo de um rapaz que ele tinha a unção dourada, era uma espécie de purpurina, que era uma unção, que ele tinha recebido a revelação, e aquela unção da purpurina, aquela unção dourada da purpurina. Você nota que para as pessoas é muito mais fácil seguir homens do que meditar de maneira profunda na palavra de Deus? Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado se você acredita em algo, mas você não entende e não sabe explicar esse algo. Vai lá comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler dos versículos 3... 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Primeiro, nesse primeiro versículo aqui, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: vocês são imaturos. Eu quero falar coisas mais profundas da palavra de Deus, mas eu não posso, porque vocês estão agindo como crianças. Queridos, presta bastante atenção nisso. Você vai ver com muita frequência o apóstolo Paulo e até mesmo o escritor aos Hebreus, eles associando imaturidade com baixo conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que não meditam de maneira profunda na palavra de Deus tendem a ser infantis em sua fé. Por que os vídeos aqui do canal são vídeos mais densos? São vídeos mais complexos em seu entendimento. Porque eu quero justamente falar para pessoas maduras, ou quero trabalhar a maturidade espiritual dos cristãos no dia de hoje. É óbvio que Deus vai levantar pessoas para falar mais para crianças, com um alimento um pouco mais raso, porque nós precisamos falar da palavra de Deus no nível espiritual de todas as pessoas. Mas o grande problema é quando as pessoas elas entram para a fé em Jesus Cristo e elas permanecem crianças em todo o tempo. Olha só o versículo 2. Leite vos dei a beber. Olha só, leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido. Olha o que ele está dizendo. Eu te dei um alimento mais raso, você não precisa nem mastigar, é um leitinho. Mas não pude te dar alimento sólido. Por quê? Porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha o versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Queridos, não é isso que nós estamos assistindo hoje? As pessoas, elas não mandam mais versículos bíblicos para fazer contrapontos. Pouquíssimas pessoas me mandam aqui nos comentários versículos bíblicos para fazer contrapontos. A maior parte das pessoas, ou elas citam arminianos, calvinistas, ou elas mandam vídeos de pastores famosos, conhecidos, com textos fora de seus contextos, para explicar aquilo que elas acreditam. Eu sou do pastor tal, eu sou da doutrina tal, cita nomes de homens, mas não defende a verdade da palavra de Deus. Ou às vezes até pensa que defende a verdade da palavra de Deus, mas estabeleceu em sua mente, com sua mente cauterizada, acredita mais na doutrina daquele homem do que propriamente no que está escrito na palavra de Deus. Eu vou falar mais uma vez do reino milenar. O reino milenar que muitos estão simbolizando, inclusive é uma doutrina da Igreja Católica Romana, e muitas dessas teologias estabelecidas por homens têm como base os ensinos de Agostinho, os ensinos que são inspirados pela cultura greco-romana que simbolizava tudo. Precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós falamos que o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo é simbólico, né? Os 1000 anos, esse número é simbólico, e que ele já está acontecendo, você está tirando a esperança da igreja de reinar com Cristo aqui nessa terra com seu corpo glorificado. Queridos, vamos analisar esse entendimento com os nossos olhos humanos e nosso entendimento humano.
Você acha mesmo que nós já estamos reinando com Cristo aqui nessa terra? Você se sente? Aí você com as suas dores na coluna, com as suas dores no joelho? Só porque a sua vida melhorou um pouquinho financeiramente, alguns usam esses argumentos. Olha, você vive melhor do que vivia há 10 anos atrás, as pessoas eram mais pobres atrás. Queridos, você se sente reinando em glória com Cristo? Você se sente reinando, como está escrito nos capítulos de Isaías, do capítulo 60 até o capítulo 66? Você se sente? Será mesmo que hoje nós podemos colocar uma criancinha ao lado de um leão, brincando com um leão? Nós podemos colocar uma criancinha fazendo um carinho numa áspide ou numa cobra, como está relatado, segundo Isaías fala, como será o reino milenar? Não faz sentido nenhum. Nós olhamos para a doutrina daquele homem que em um determinado momento foi importante, mas nem tudo o que ele está dizendo realmente condiz com o que está escrito na palavra de Deus. Até o seu pastor, até aquele que te ensina, que te doutrina, você precisa olhar para a mensagem dele e olhar para a palavra de Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso ter a revelação disso, porque a verdadeira palavra de Deus, ela é iluminada pelo entendimento segundo o que o Espírito do Senhor nos revela. A maior parte do entendimento da palavra de Deus, Deus vai dar para você, Deus vai deixar claro aos seus olhos, se você tiver sinceridade em aprender. Agora, aqueles que brigam, aqueles que querem apenas fazer disputas, esses vão ficar presos em teologias de homens. Agora, olha só o que diz o versículo 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você lembra que eu acabei de falar isso? Homens, em um determinado ponto da história, alguns homens receberam revelação, alguns homens foram designados para fazer uma reforma ou para trazer uma restauração para a igreja, mas em um determinado momento eles passaram do ponto. Não tem como você aderir à teologia ou uma revelação que um homem recebeu de Deus se aquilo não condiz com a palavra de Deus. Eu vou melhorar a minha fala. Alguns homens receberam a revelação de Deus, mas eles ultrapassaram aquilo. Não é porque você recebe uma revelação de Deus, significa que você foi habilitado para falar de todos os assuntos. A Bíblia é grande, o corpo de Cristo é grande, e Deus, ele não dá toda a revelação para uma pessoa só. Ao longo da história, nós vamos ver esse texto bíblico se cumprindo. Deus deu um pouquinho para Calvino, Deus deu um pouquinho para Armínio. Deus foi, ao longo dos anos, restaurando os dons ministeriais. Por quê, queridos? Lá em Efésios capítulo 4, nós vamos ver a descrição desses dons ministeriais. E ele deu uns para pastor, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas. Ali estão os cinco dons ministeriais. Nós vamos perceber que nos períodos mais escuros da igreja, o único dom ministerial que sobrou ali foi o pastor. Você vai ver ao longo da história que o pastor, ele sempre existiu. O pastor, o servo do Senhor, que acabou ficando com toda a responsabilidade. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, o que ele fez? Ele começou a restaurar todos esses ministérios. E, queridos, ele começou a restaurar o dom profético, começou a restaurar o dom apostólico. Ao longo das gerações, ele começou a restaurar os 5 ministérios para que a igreja, no final dos tempos, esteja em sua plenitude, agindo segundo os 7 Espíritos de Deus, através desses 5 ministérios. Por quê? Porque Deus deu a revelação para cada uma dessas pessoas. Tome bastante cuidado. Se você é aquele que se autodenomina, eu faço parte da teologia, eu faço parte da doutrina de homem tal, de fulano, de ciclano. Deus compartilhou um pouco de sua revelação para cada pessoa, para que a igreja entenda. Eu vou agir segundo, eu vou agir através do meu corpo. E ele deu uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, cada um segundo a visão que Deus deu para ele, e tudo isso segundo a palavra de Deus. Continua aí comigo. Olha o versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Se Deus te deu ali uma revelação, se Deus te designou para um trabalho, fique no trabalho que Deus deu para você.
Aquele irmão, aquele servo fiel do Senhor, que há séculos atrás recebeu uma revelação, recebeu um entendimento, ele deveria ter ficado ali, na revelação, no entendimento, no trabalho de fazer a reforma, segundo o que Deus deu para ele. E aí nós vamos avaliar, porque toda a profecia, toda a revelação deve ser julgada. Nós devemos nos reunir, como eles fizeram em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, como eles fizeram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Eles faziam ali as reuniões, os concílios entre profetas, pastores e mestres, para avaliar se aquilo realmente estava escrito daquela maneira. Será que isso que está acontecendo, esse mover da igreja, será mesmo que isso é bíblico? Será mesmo que a irmãzinha que se levantou fazendo comparações, usando o celular, será mesmo que isso é bíblico? Será mesmo que essa irmãzinha que se levanta com aqueles trejeitos, com aquela fala, usando argumentos mundanos, será mesmo que essa é uma estratégia do Espírito Santo para trazer novos convertidos? Queridos, cuidado com as doutrinas e os ensinos que estão sendo estabelecidos por homens. E o versículo 9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você consegue perceber aqui como ele dá uma figura muito importante? Edifício. Um edifício, ele é construído a partir do seu fundamento. Os fundamentos são estabelecidos e nós vamos construindo esse edifício até que ele fique pronto. E nós notamos, queridos, que esse edifício ele vai sendo construído ao longo do tempo, porque Deus ele compartilha as suas revelações, ele compartilha a construção desse edifício a partir de cada bloquinho. Eu tenho um bloquinho, o irmão de 20 anos atrás tem outro bloquinho, os irmãos que passaram as gerações e têm as revelações vão colocando cada um os seus bloquinhos, porque vai chegar um tempo que a igreja chegará a maturidade, chegará à estatura do varão perfeito. A igreja de Jesus Cristo chegará à unidade, à estatura de varão perfeito, à perfeita varonilidade ou à perfeita maturidade. Mas, enquanto a igreja estiver olhando para essas doutrinas, estiver olhando para esses ensinos e estiver agindo com partidarismo só porque aquele ensino ou aquela doutrina agrada ao entendimento dela, queridos, nós vamos viver como crianças. E nós vemos que é muito frequente. Vai lá comigo em Hebreus. Vamos finalizar esse vídeo de hoje com Hebreus. Hebreus capítulo 5, olha só o que diz o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mais uma vez aqui, o escritor aos Hebreus, seguindo a linha de Paulo, seguindo o entendimento de Paulo, ele vai dizer o quê? Ele vai fazer a associação. Aqueles que não meditam de maneira profunda na palavra de Deus, normalmente são pessoas imaturas. Aqui ele está falando sobre um alimento que não é sólido, um leite, um alimento que ele não tem a sua solidez, ele não nos dá a possibilidade de mastigar, de ruminar, de meditar, porque ele passa direto e vai direto para o estômago. É um alimento de fácil digestão, de fácil entendimento, mas é um alimento que não traz maturidade para o cristão. Então, queridos, nós vamos ver com muita frequência a palavra de Deus associando ou fazendo essa associação. Maturidade tem muito a ver com a meditação profunda da palavra de Deus. Tome bastante cuidado com essas falácias. Não é importante meditar sobre o final dos tempos. O importante é que todo mundo tem Jesus Cristo como Senhor. O importante é que todos nós temos algo em comum. Queridos, poderão andar dois juntos se não tiverem de acordo? Será que nós vamos encontrar a unidade da igreja, cada um crendo de uma maneira, ainda que você pense que esses assuntos são assuntos periféricos? Olha só, presta atenção nisso, continua aí em Hebreus dos versículos 1 a 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, queridos, princípios elementares está falando de fundamento. Princípios elementares, aquilo que é início. Pondo de parte, colocando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, toda a doutrina ela é baseada, é fundamentada em Cristo. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Eu deixei aí em destaque essas palavrinhas, principalmente essa daí, não lançando de novo. É como se o autor aos Hebreus dizendo, eu vou ter que falar de leitinho de novo, eu vou ter que falar de base, eu vou ter que falar de fundamento de novo. Queridos, todo cristão, e nós vamos ver o próprio autor aos Hebreus fazendo essa associação. Ele dizendo para os hebreus, para os cristãos ali, né, denominados como hebreus. Vocês já eram para ser mestres, mas eu vou ter que falar de novo sobre
fundamento, eu vou ter que falar sobre tudo aquilo que é elementar, tudo aquilo que é inicial. E olha o que ele chama de inicial. Ele chama de inicial o arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de... Olha o versículo 2. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Para você ter uma noção do que significa esse leitinho, esse alimento básico, olha como a igreja está imatura. Se você for conversar com a maior parte dos cristãos, eles não sabem te explicar o porquê que Jesus Cristo ele é a base. É como se existissem pedras fundamentais, e eu tenho vídeos aqui do canal falando sobre as pedras fundamentais. São ensinos que todo cristão inicial já deveria saber. E ele cita aqui, os ensinos, que é considerado leitinho, que é considerado base, são os ensinos que fala que Jesus Cristo é a base. Essa é a primeira pedra fundamental. Todo o ensino, toda a doutrina é baseada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra fundamental. Segunda coisa, ele diz assim, que outra doutrina base, né? O arrependimento de obras mortas. Nós precisamos nos arrepender de obras que são contrárias à palavra de Deus. Tome bastante cuidado com aquelas obras que você pensa que é de Deus, como, por exemplo, aquilo que nós fazíamos antigamente, né? Adoração de imagens, falar com mortos, essas situações de misticismo, horóscopo. Existem várias situações que mexem com a crendice, com o misticismo popular, que são obras mortas. E ele continua dizendo, né, a outra pedra fundamental, a fé em Deus. Você é um cristão, você precisa viver segundo a fé em Deus. O seu Deus, que está te olhando agora, que está olhando para o seu coração agora, é aquele que está ao seu redor em todo o tempo. Nós vamos viver pela fé. Por quê? Porque a palavra diz, e o meu justo viverá pela fé. Segunda coisa, outra pedra fundamental, né? É o versículo que está aí na tela. O ensino de batismo e o ensino de batismos. Você sabia que existem vários batismos? Nós vamos passar pelo batismo no arrependimento, que é diferente do batismo nas águas, que é diferente do batismo no corpo. Você sabia que Jesus Cristo ele fala, e este é o meu corpo que é partido por vós. Lembra da ceia? E ele levanta o pão e ele diz, e esse é o meu corpo que é partido por vós. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que aquele corpo da ceia é o próprio Jesus Cristo. Só que nós precisamos estar reunidos com os nossos irmãos, precisamos ser batizados no corpo, porque todos nós juntos, nós fazemos parte. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Os elementos da ceia falam a respeito do corpo de Cristo e falam a respeito do sangue e do sacrifício de Jesus Cristo. O ensino dos batismos fala sobre o batismo na nuvem, que é ser batizado na direção de Deus. Olha quanta coisa tem que é chamado de leitinho. Ensinamento inicial. Ele fala também sobre imposição de mãos, a importância de você ter alguém do Senhor, alguém de Deus, como autoridade sobre a sua cabeça. Você que já é autoridade sobre alguém, tome bastante cuidado para não impor as mãos ou dar autoridade para pessoas de maneira inconsequente, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo. E aí ele continua citando aqui, né? A doutrina da ressurreição dos mortos. Muitos não conhecem nem a metade do que significa a ressurreição dos mortos. Você sabia que Jesus Cristo vai ressuscitar esse corpo? O seu corpo, você não vai receber um corpo novo. Jesus Cristo vai ressuscitar este corpo aí, esse corpo que você tem. Aí ele ressuscita, depois ele glorifica o seu corpo. E aí existe todo aquele ensinamento sobre quem ressuscita primeiro, quem ressuscita depois, a doutrina da ressurreição dos mortos. E tem também a doutrina do juízo eterno, que é o que vai acontecer quando acontecer ali o grande julgamento e todos aqueles processos para Deus julgar a humanidade segundo a fé em Cristo e segundo as suas obras. Então, queridos, tudo isso que eu estou falando no vídeo de hoje é justamente para que eu e você possamos refletir. Será que nós temos seguido doutrinas de homens e até hoje nós somos crianças espirituais porque nós olhamos para aquela doutrina ou olhamos para aquele homem e nós achamos que aquela revelação que aquele homem recebeu o habilita a saber de todas as coisas? Tome bastante cuidado, porque você não pode se autodenominar como seguidor do homem tal, do homem A, do homem B. Homens que até hoje foram homens importantes para estabelecer algumas doutrinas da igreja. Mas esses homens não são habilitados para falar de todos os assuntos. É por isso que você que está me assistindo precisa meditar de maneira profunda e conhecer as revelações que estão na palavra de Deus. Para que você não seja levado por nenhum vento de doutrina só porque aquele homem, ele fala algo que é verídico, mas as outras coisas que ele fala pode ser que não seja assim como está escrito na palavra de Deus. Bom, finalizamos aqui a meditação do vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia e por você estar aqui conosco nesse canal. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar um comentário, não esquece
de enviar esse vídeo para pelo menos uma pessoa. E com todas essas atitudes, com todas essas interações, você vai me abençoando e me incentivando a continuar com os vídeos do canal. Obrigado mais uma vez e que Deus te abençoe poderosamente.